Um filme bizarro, estrelado por Jack Black, causou polêmica nos últimos dias. Querido Papai Noel conta a história de um menino de 11 anos que escreve uma carta por engano para Satanás, achando que está escrevendo para o Papai Noel. E ele interage com Satanás, interpretado por Jack Black, que vai atender pedidos em troca da sua alma. Apesar do filme não ter nenhuma cena forte e dá para crianças assistirem de fato, a temática por trás, a premissa do filme é extremamente assustadora. E é realmente perigoso esse filme, especialmente para crianças. E nós vamos analisar essa história, ver detalhe por detalhe e também ver como o diabo tem feito isso. E Hollywood tem mostrado através de filmes e séries um Satanás bonzinho, relativizando e normalizando a presença do diabo na vida das pessoas, como se ele não fosse tão mal assim, e colocando Deus como se não fosse tão bom assim. É extremamente perigosa essa relativização entre o bem e o mal. A gente vai analisar aqui como isso está sutilmente colocado no cinema e no entretenimento de modo geral. Então, curte, comenta e compartilha e bora analisar esse filme. Como eu disse, Querido Papai Noel é estrelado por Jack Black e um menino de 11 anos, que é disléxico, ele escreve uma carta para o Papai Noel, que em inglês é Santa Claus, se escreve Santa. E como ele tem dislexia, ele ao invés de escrever Santa ou Santa, ele escreve Satã ou Satan. Então essa carta acaba no inferno e o Jack Black aparece para satisfazer o desejo do menino, entende que o menino se confundiu, engana o protagonista e concede um desejo para ele. Então ele coloca que ele pode fazer até 3 desejos e que no final deste processo ele vai ter dado sua alma ao diabo. É um contrato de desejos em troca da sua alma. Bem aquela história, se você já assistiu Chapolin, do Xerrim Xerrion do diabo. De nada me adiantou o Xerrim Xerrion do diabo. Mas para mim, sim. Serviu para te levar para o... Contrato Xerrion. E o filme não tem nenhuma cena forte de violência ou de insinuação sexual, não. É um filme que crianças podem assistir. O problema do filme é a premissa, é a história, é a temática, como que o diabo conversa com uma criança de boa. Isso é normalizado. Além da normalização de pacto com o diabo, de invocação do diabo, tem a questão da relativização do bem e do mal, colocando um diabo não tão mal como pintam ele. Então, o diabo com sentimentos humanos. Ele se apega ao menino de alguma forma, ele assiste TV, ele se informa pelas notícias da TV, ele pede comida pelo iFood, ele gosta de dançar, ele vai a shows. Então é um diabo humano. O personagem principal é incompreendida, deslocada, só tem um amigo na escola e essa imagem é transportada pro diabo. Na verdade, ele é um incompreendido, ele é um rebelde, ninguém entende ele na verdade. Ele teve razões para ser como ele é. Então o melhor amigo dele fica sabendo dessa história, também encara com normalidade, não fica com medo, com pavor do diabo. É ao contrário, ele instiga o amigo a aproveitar a situação, porque a sua alma só seria vendida no 3º pedido. Ele fala, então aproveita o 2º pedido. Tipo, aproveita a presença do diabo, tira alguma coisa dele, conquiste aquilo que você deseja. E o filme traz aquela mensagem, aproveite o dia, curta o momento. Por quê? Ainda que a alma dele tenha sido vendida, isso só vai acontecer quando ele morrer, for muito velho. Ele fala assim, eu vou pro inferno agora, e o diabo diz, não, só daqui a 70, 80 anos. Curte a vida, se divirta, fala o que você pensa. Um português bem claro, não leve desaforo para casa, seja você mesmo. E essa mensagem é bem clara, porque o diabo traz benefícios para o menino, e essa venda da alma não é colocada como algo ruim. Não há um arrependimento do garoto, não há um crescimento. E ele chega ao ponto de fazer o 3º pedido na tentativa de salvar o casamento dos pais. E um dos pedidos que ele faz é em benefício do seu amigo. E depois de uma conversa entre os dois, o amigo diz, eu não queria admitir que Satanás estava me ajudando. Meu amigo responde, tem um estigma nisso aí. Então passa a mensagem, Satanás é um ser complexo, isso é um estereótipo. Será que ele é tão mal assim? E ao longo do filme se coloca, Satanás não existe, o diabo não existe. Assim como a figura do Papai Noel não existe, a figura do diabo também não existe. Então é aquela questão da fantasia e daquele demônio conversando e interagindo com o menino ao longo do filme. E acontece algo bizarro no final do filme, e essa parte tem spoiler. A crise familiar, a tristeza do protagonista gira em torno da perda do irmão mais novo, que morreu num acidente. E é isto que o menino tinha pedido na carta para o Papai Noel, que foi por engano, que seu irmão voltasse. E o demônio, ele concede esse pedido no final do filme. Então está dizendo que Satanás ele pode dar vida, pode ressuscitar, trazer de volta uma criança, algo que só Deus poderia fazer.
E então tem uma história de redenção desse demônio que a gente descobre no final que não é o próprio Lúcifer. Na verdade, é um aprendiz de demônio que faz todo esse processo na tentativa de se tornar um demônio completo. Porque ele falha na sua tarefa, ele é expulso do inferno e no final ele atende os pedidos de todo mundo. Ou seja, é uma relativização total da figura maléfica que é o diabo. Ele traz o irmão do protagonista de volta à vida, e isso traz alegria na família. O filme começa com uma briga entre os pais, porque o topo da árvore, o enfeite da árvore de Natal, que é um anjo, desapareceu, e no final, ele que está vestido de anjo no topo da árvore, dá até uma piscadinha pro protagonista. Então, agora o anjo da guarda é um demônio, e não fica claro se ele agora trabalha para Deus, se ele virou anjo. A questão é que ele foi expulso do inferno, ele está agora em outro ramo de atividade, como se pudesse ter redenção para um demônio com sentimentos, que tem empatia, simpatiza com as pessoas. Então é uma mensagem extremamente perigosa que relativiza a existência do diabo e a maldade que ele representa. Aí você pode pensar, mas todo mundo sabe que o diabo é mau, isso é só um filme, não tem nada demais. A questão é, quanto mais você absorve esse tipo de informação, mais isso fica normal para você. Quem faz o filme está passando uma visão de mundo, uma forma de enxergar as coisas. E quanto mais você assiste coisas sem critério como esta, você começa a incorporar essa visão de mundo, mesmo sem perceber, e aquilo começa a ser normal para você. A gente vê esse modus operandi em Hollywood há muito tempo. Essa banalização do diabo, a questão dos pactos de forma leve com uma comédia. No filme Endiabrado, com Brendan Fraser, por exemplo, que é uma comédia, Satanás, personificado em uma mulher, termina o filme sentado numa mesa com Jesus Cristo, conversando como se fossem parceiros de alguma forma. E isso tem sido muito recorrente nos últimos anos. Uma série que retrata bem essa relativização é Good Omens, ou Bons Presságios em português, que é uma série da Netflix que fala da amizade entre um anjo e um demônio. Eles estão acostumados com a vida na Terra, eles gostam da vida na Terra, isso é um tema interessante, coloca-se como se os seres espirituais achassem a Terra mais interessante do que o mundo espiritual. Então eles entendem que o Apocalipse está se aproximando e que a vida na Terra, como eles conhecem, vai acabar. Eles se unem numa amizade improvável para evitar o Apocalipse. Isso banaliza também o poder de Deus, porque o apocalipse vai ser evitado, os planos de Deus vão ser frustrados, que um anjo e um demônio são amigos e vão trabalhar para impedir isso. E essa é uma estratégia muito inteligente, quando os seres espirituais, eles tomam características humanas, eles são humanizados. Isso cria uma conexão com o espectador, mostrando que as personagens têm o mesmo tipo de sentimento, de conflitos, de situações cotidianas. Então quem está assistindo de forma quase inconsciente se sente motivado e atraído a continuar assistindo aquilo. Você quer ver o desfecho da história porque ela está cheia de elementos que dizem respeito à natureza humana, diz respeito às situações que você vivenciou ou que você pensa que pode vivenciar. Eu vi esse comentário uma vez sobre a saga Harry Potter e o porquê de fazer tanto sucesso. Tudo que o Harry sofre ao longo da série cria uma tremenda empatia com o leitor ou com o espectador. E esse é o gancho que prende aquela pessoa que está assistindo. Bom, isso é normal numa obra e que trata de seres humanos. Mas quando você coloca anjos e demônios, Deus e o diabo com esses sentimentos e conflitos, você banaliza os conceitos de bem e mal e relativiza aquilo que é certo e é errado. O problema é que os seres espirituais não têm os dilemas dos seres humanos, não estão sujeitos aos mesmos conflitos, aos mesmos desejos, às mesmas interrogações. Os seres espirituais pensam e agem em níveis que nós não podemos compreender com a mente humana. Quando você humaniza anjos e demônios, você cai na velha história de que ninguém é mal ou bom o tempo todo. E isso é transportado para a dinâmica entre luz e trevas. Essa relativização não é nova, só adquiriu um formato diferente. Essa ideia está na história, em culturas milenares, por exemplo, no Yin e Yang. Todo mal tem algo de bom e todo bom tem algo de mal, e que tudo no universo coexiste em perfeito equilíbrio. Então você não tem que buscar o bem, você tem que buscar o equilíbrio. E isso é muito sutil e muito perigoso. Uma outra série que causou muita polêmica e que também traz essa questão da humanização do diabo é a série Lúcifer. Nessa versão moderna de Satanás, ele se cansa do inferno. Ele quer buscar um novo propósito na sua vida. Então ele vem para a Terra, abre um clube noturno chamado Lux. Ele vai para a cidade de Los Angeles, que seria os anjos, a cidade dos anjos. Eu, particularmente, fiz a opção de não assistir essa série, mas eu pesquisei elementos da história. E quando eu vi que o clube que ele abre se chama Lux, isso me chamou muita atenção, porque Lux, em latim, significa luz.
Obviamente é um trocadilho com Lúcifer, mas na verdade é uma afronta a Jesus, que é a verdadeira luz. Lúcifer é uma palavra encontrada na Vulgata Latina, uma tradução da Bíblia do final do século IV. O texto de Isaías 14, versículo 12, que segundo a tradição da igreja se refere a Satanás, fala da estrela da manhã, ou estrela da alva. E na tradução para o latim se colocou Lúcifer, que quer dizer justamente portador de luz. Após a sua queda no céu, Lúcifer deixa de ser o portador de luz, um anjo poderoso e muito grande, que quis ser semelhante a Deus e por isso foi expulso. Ele passa a ser chamado de Satanás. Satã, no hebraico, significa adversário, acusador ou opositor, e a sua tradução para o grego, diabolos, significa caluniador, difamador e acusador, que são os atributos de Satanás. Então ele deixa de se chamar portador da luz, estrela da manhã, para se chamar adversário, caluniador, e na série ele é chamado de Lúcifer, e o nome do clube é Lux, fazendo referência ao seu nome original, mas na verdade é uma afronta ao Senhor Jesus. E aí, se você ficou curioso e quer um vídeo mais detalhado sobre quem é Satanás e a sua origem, deixa aqui nos comentários. Voltando à série Lúcifer, a trama gira em torno da vida dele na Terra, onde ele se envolve em mistérios, em solução de crimes e, como eu disse, busca um novo propósito para sua vida. Oh, que legal! O diabo quer um novo propósito de vida, né? Será que ele vai ficar bom? Solução de crimes é algo que dá muita audiência, você coloca ali um elemento sobrenatural também que atrai um público que gosta de fantasia e põe um Lúcifer charmoso, cativante, simpático, bonitão, e aí você tem a receita perfeita para uma série extremamente perigosa da relativização de todas as coisas. Você percebe como isso é bizarro? O quanto é perigosa a romantização do mal? Se o mal é relativo, tudo é relativo. E aí, quando eu estava escrevendo esse roteiro, eu me lembrei de uma série que fez muito sucesso no Brasil e no mundo, que foi a série Supernatural. A série acompanha a história dos irmãos Sam e Dean Winchester, que viajam pelos Estados Unidos, caçando criaturas sobrenaturais, lidando com essas questões. E tem um plano de fundo que eles querem encontrar o pai nas primeiras temporadas, e envolve o mistério da morte da sua mãe, que tem a ver com um demônio de olhos amarelos, que depois de um tempo se descobre que esse demônio consagrou o Sam, um dos irmãos, dando sangue de demônio para ele. E o propósito é que o Sam, no futuro, ele seria a casca, o receptáculo de Lúcifer, de Satanás, aí para o Apocalipse. E o Dean, ele seria a casca, o receptáculo de Miguel. Então, isso passa do mistério da morte da sua mãe e das dúvidas que acontecem nas primeiras temporadas para uma jornada para evitar o apocalipse e mudar o cenário global do fim do mundo. Sabe quem eu sou? Lúcifer. É o escolhido, Sam. Você é minha casca. Eu nunca vou aceitar. E é o mais bizarro nessa série, que é envolvente, é interessante. Eu assisti algumas temporadas, não assisti todas, mas o mais bizarro é essa relativização do bem e do mal. Porque nela você tem demônios que fazem coisas boas em certos pontos, demônios com sentimentos, com empatia. Eles são, coitados, oprimidos, eles têm que fazer o que fazem, porque senão eles vão sofrer um castigo muito severo no inferno. Então, na verdade, eles ajudam em alguns momentos. E tem anjos tirânicos, egoístas, terríveis envolvidos no processo. Deus, é claro, que está ausente, vendo tudo de longe, não está envolvido com nada. E é óbvio que o rumo da história não está nas mãos de Deus, mas pode ser controlado pelos irmãos Winchester, seus amigos. E aquilo que eles fazem, né? Lidar com os cavaleiros do Apocalipse, eles têm o poder de banir Satanás para o inferno e prendê-lo lá. Enfim, coisas dessa natureza. Mais uma vez você traz os sentimentos humanos, interesses egoístas para seres sobrenaturais que estão em níveis completamente diferentes dos seres humanos. Tem outro elemento na série que é a questão da feitiçaria, tem muita feitiçaria. Eu me lembro bem de um episódio que eu vi numa das primeiras temporadas, em que uma mulher, ela cria um grupo ali de bruxas e tal, e eles falam, o poder das bruxas vem dos demônios, e combatem aquilo, mostra que as mulheres estão sendo enganadas. Posteriormente, na série, em outras temporadas, a bruxaria começa a ser algo comum. Então você tem bruxas más e bruxas boas. O próprio Sam, ele aprende a fazer vários feitiços. Os exorcismos envolvem rituais, palavras cabalísticas, desenhos no chão que podem prender demônios, esse tipo de coisa, cheia de ocultismo. E o pior disso tudo, anjos maus e demônios bons. Essa representação complexa de bruxas, anjos, demônios, Deus e o próprio diabo traz essa ideia de ambiguidade e de relativismo entre bem e mal, do velho, yin e yang, e tudo se volta para dentro do ser humano. O bem e o mal está dentro de você. Você escolhe o que você vai ser, porque ninguém é de todo mal e ninguém é de todo bom. Todo mundo tem algo bom dentro de si e todo mundo tem um lado sombrio. Basta que você escolha o que você quer
E se você for bonzinho, você vai ter uma eternidade boa. Olha que maravilha. O evangelho vai na direção contrária. Você é mau e precisa se arrepender dos seus pecados. E só Jesus pode perdoar seus pecados. Não há nada que você faça de bom que faça você ser aceito por Deus. Mas é só a graça e o perdão de Deus que podem te salvar. Saindo um pouco dessa questão dos demônios, mas ainda falando dessa humanização de seres espirituais, tem um filme de 1998 que fez muito sucesso na época, que é Cidade dos Anjos, com o Nicolas Cage e a Meg Ryan, que é uma atriz que fez muito sucesso na época. Na história, o Nicolas Cage é um anjo que monitora os seres humanos, intervém ali, trabalha como anjo na Terra, e ele se apaixona pela Meg Ryan, que é uma cirurgiã, é uma médica. E ele decide largar tudo para ser um ser humano e viver com ela. Que linda história de amor, não é verdade? Mas tem um pequeno detalhe que isso é impossível. Anjos não se sentem atraídos por seres humanos. Eles não são como nós. E a mensagem do filme, apesar de ser um filme legal, que tem uma história maneira, o que está por trás disso é: o Nicolas Cage é um anjo. Ele vê a face de Deus. Ele mora no céu. E ele troca a glória celestial, a eternidade, a presença de Deus por um relacionamento amoroso com uma mulher na Terra. Gente, isso é muito bizarro. É uma história que parece inocente, mas traz a mensagem: eu abro mão da eternidade, de céu, de presença de Deus, de glória de Deus, para viver o aqui e o agora. Foi exatamente isso que aconteceu com Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Esaú abriu mão do seu direito e da bênção da primogenitura por um prato de lentilhas, por algo de valor transitório. E é isso que o Nicolas Cage faz. E ele encontra um ex-anjo que ensina ele como fazer isso. Ele tinha que saltar de um prédio, meio que se matar. Ele está trazendo a figura do anjo caído, né? Ele tem que cair na terra. E então ele vai deixar de ser anjo, passar a ser um ser humano e vai viver o seu romance, porque isso é mais valioso para ele do que estar no céu. Então, mesmo se você ignorar o absurdo teológico, porque anjo, como eu disse, não se apaixona, e falar, só filme, nada a ver, eu sei que anjo não se apaixona. Mesmo assim, você tem que considerar que a mensagem é: siga o seu coração, seja feliz, faça o que você quiser, porque vale a pena. O que importa é que você seja feliz. Então parece que é um sacrifício do anjo por amor à mulher, mas na verdade é uma história de banalização do céu e de relativização da glória de Deus, da presença de Deus. Então o céu é algo descartável, não vou me preocupar com o céu. Como eu disse, não é você assistir um filme, mas é a repetição das mesmas histórias, muitas e muitas vezes, que torna isso normal para você. Basta você ver a evolução de filmes, novelas, séries do começo dos anos 90 para os dias de hoje. O que tem hoje de violência, de insinuação sexual e outras coisas em séries e filmes não se via no começo dos anos 90. Isso assustaria muito as pessoas. Mas por que hoje não assusta? Porque gradativamente, ao longo do tempo, isso tudo foi sendo normalizado. Então, quando eu era criança, as pessoas faziam brincadeira com garrafa, com tesoura, de invocação de demônios. E isso era assustador, isso era perigoso. Poucas pessoas faziam isso. Com toda essa enxurrada de ocultismo, de feitiçaria, de banalização de bem e mal, de relativização desses conceitos, esse ocultismo, essa busca pelo oculto e pelo mundo espiritual alternativo, digamos assim, isso passa a ser natural, visto com bons olhos pelas pessoas. E isso leva as pessoas a não se assustarem com shows de música ou filmes ou séries que fazem invocações explícitas a demônios. E essa mensagem de banalização da eternidade do filme Cidade dos Anjos, ela foi expressa há pouco tempo também na série Anéis do Poder, quando a Galadriel, ela abre mão de ir para Valinor, as Terras Imortais, que na obra de Tolkien representa o céu, a eternidade. Ela abre mão de ir para Valinor por causa de um desejo de vingança, para se vingar da morte do irmão. Então ela está no barco para Valinor e chega na porta, ela pula no mar e volta para se vingar de alguma forma, rejeitando a oferta, o prêmio que ela tinha recebido. A recompensa imediata é a mensagem principal de todas essas obras que eu falei aqui. Se você vai ser feliz e vai ter algo imediatamente na sua mão, vale a pena abrir mão do céu, vale a pena invocar demônios, se é para um fim que vai te fazer feliz. E quando eu falo de invocar demônios, você pode pensar, mas eu nunca vou fazer isso. Mas você pode se afastar de Deus, vivendo uma vida completamente contrária às Escrituras,
sob essa mensagem. Seja feliz, aproveite o aqui e agora, siga o seu coração. Se isso vai te beneficiar e te fazer feliz, que mal tem? Eu preciso me sentir bem e me satisfazer. Essa é a mensagem dessa geração. Mas Jesus nos diz em Lucas 14, 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz é morrer para suas vontades, é morrer para você mesmo. Não é siga o seu coração, é siga a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que é o melhor para você. É isso que é o Evangelho. Abrir mão daquilo que você deseja para fazer o que agrada o Senhor. Então, cuidado com o que você assiste. Filtre aquilo que você consome, porque gradativamente e inconscientemente a sua visão de mundo vai sendo moldada para estes padrões. E o entretenimento é a principal ferramenta para promover essa mudança. Então, seja seletivo naquilo que você consome. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você lembra de alguma série ou filme que também traz essa mensagem distorcida e perigosa que a gente precisa ficar atento, coloca aqui nos comentários, deixa sua sugestão, deixa seu like, seu comentário e a gente se vê num próximo vídeo.